assuntos internacionais, porque Trump anunciou hoje uma tarifa adicional de 10% sobre as importações da China, somando-se aos 10% já em vigor desde o início de fevereiro. Em resposta, um porta-voz do Ministério do Comércio chinês afirmou que o país tomará medidas de represália. A Casa Branca justificou as novas tarifas, criticando a incapacidade da China de conter a entrada de fentanil nos Estados Unidos, um opioide sintético responsável por milhares de mortes por overdose no país. Além disso, Trump afirmou que a partir de 2 de abril pretende impor tarifas sobre produtos agrícolas importados. Nosso economista da mesa aqui, você já falou tanta groselha, Leandro, agora fala uma coisa para nos ensinar aqui sobre esta taxação. Qual o impacto disso, meu amigo? Porque essa guerra comercial, ela resvala aqui no Brasil também, né? A gente tem produtos que são exportados para os Estados Unidos, esses produtos podem ser também sobretaxados, enfim. A China, nessa relação com os Estados Unidos, de alguma maneira também resvala aqui na relação Brasil-China também. Explica pra gente, nosso professor de economia, Leandro Ferreira Teodoro. Bom, o mais importante é compreender que uma economia globalizada, integrada como a que nós temos, uma taxa do Trump sobre a China vai encarecer coisas para o mundo inteiro. Então, não é uma coisa que vai afetar a China exclusivamente e vai afetar, inclusive, os próprios Estados Unidos. O trabalhador lá que compra o produto que veio da China nos Estados Unidos vai pagar mais caro por esse produto. Então, o Trump está colocando até em risco a própria situação de preços lá nos Estados Unidos, que ele vai precisar corrigir de outras formas. Não sei se isso vem acompanhado de redução de impostos lá nos Estados Unidos, que é algo que o Trump já fez especialmente para os mais ricos no seu governo anterior. Agora, é uma medida bastante contrária a uma visão liberal da economia, né? Taxação por tarifas, ainda mais uma tarifa que difícil de justificar que seja para enfrentar tráfico de drogas, se ela afeta a economia inteira, né? Poderia ter selecionado produtos, mas aplicou a tarifa sobre todas as importações vindas da China com essa desculpa do tráfico de drogas, quando a gente sabe que os próprios Estados Unidos são um mercado consumidor e precisa atuar nessa área da parte do tráfico de drogas muito mais do que punir outros países por algo que eles consideram que afeta o mercado lá de drogas ilegais nos Estados Unidos. Então eu vejo com uma certa preocupação que esse tipo de medida do Donald Trump contra a China vá servir para várias outras justificativas de novas tarifas ao redor do mundo, inclusive para o Brasil. Se de repente ele achar que está sendo danoso por alguma situação lá nos Estados Unidos, ele taxa a economia inteira, né, e afeta todo mundo. Isso vai resultar num tarifaço no mundo todo, preço subindo, e quem vai pagar essa conta são os países com moedas menos fortes em relação ao dólar, dentre os quais o Brasil com certeza estará afetado por essa dinâmica das novas tarifas do Trump. E você, Sérgio Marques, como vê essa guerra comercial que tem sido assunto no mundo todo, porque gera preocupação, né? Quantos países não estão preocupados com o que se tornará essas relações internacionais a partir dessas medidas de Donald Trump? Bom, o mote principal de Trump em relação às importações da China eram 10%, agora, a partir de hoje, 20% da importação, das taxas de importação. O governo Trump alega em relação à droga fentanil. Qual é o destaque dessa droga? É uma droga sintética que é produzida na China e ela é 50 vezes mais poderosa do que a heroína. E ela tem livre entrada no México, e do México atravessa a fronteira, ingressando nos Estados Unidos. E hoje existe uma crise gigantesca com a sociedade americana com tal droga. Então, o argumento de Trump já que a China não tem reduzido a produção dessa droga, que na verdade ela é utilizada como remédio, mas foi adaptada para droga, então ele acabou aumentando a taxa. O segundo aspecto também é para ter um equilíbrio fiscal, evidentemente que há alegações dos Estados Unidos, um equilíbrio fiscal entre as balanças tanto da China quanto dos Estados Unidos. E o terceiro ponto é que ontem nós também tivemos um aumento de impostos, das taxas de importação para os Estados Unidos, dos vizinhos México e também o Canadá. Agora,
agora, no mês de março, nós teremos também um aumento generalizado das taxas de importação para os Estados Unidos do alumínio, que o Brasil é produtor. Então, o Brasil, com certeza, também será afetado com essa guerra comercial que os Estados Unidos acabaram desenvolvendo hoje no planeta. E as consequências também podem ser piores ainda pelo posicionamento do Brasil perante o mundo. Recordemos também mais uma vez que o Lula, ele disse durante as eleições que caso o Trump tornasse o presidente dos Estados Unidos, ele seria uma nova cara do fascismo, uma nova cara do nazismo. Então, essas situações todas têm influência. A geopolítica tem influência na economia e, sem dúvida, o Brasil vai sofrer consequências do posicionamento atual do Brasil hoje. Quero te ouvir, Rodolfo Maris. Olha só, você tem uma coisa que a China nunca fez, foi sucumbir de verdade à intimidação ou coerção. A gente sabe que a China a cultura deles é milenar e os Estados Unidos estão apenas 100 anos aí sendo uma economia e uma potência. Se a China tem alguma coisa a dizer teremos paciência, porque o jogo vai virar. Essa intimidação que o Donald Trump tenta impor, não só à China, ao México, ao Canadá, mas ao mundo, né, de uma forma exacerbada, não vai fazer bem para os americanos. Eu concordo aqui com o Leandro Ferreira quando ele diz que isso vai aumentar os preços lá para os americanos. E a gente pode ter um colapso nos Estados Unidos, porque a matéria-prima que é importada da China faz muitos trabalhadores felizes nos Estados Unidos. E essa forma de impor as coisas não é significativo, Nelson, tendo em vista que a China já aumentou em 10% alguns dos seus produtos, em 15% outros produtos que são fundamentais para os Estados Unidos, como, por exemplo, o algodão, sabe, que é importado da China. Ou seja, vai ser uma batalha dura para o Donald Trump, e eu creio que, assim como lá no primeiro mandato de Donald Trump, esse tipo de conduta não vai se estabelecer e vai se prolongar por muito tempo. Eu quero entender o seguinte: como que o agronegócio brasileiro pode ser afetado por isso? Porque há essa tendência de taxar os produtos agrícolas, né? E há, o Leandro Ferreira, de alguma maneira, uma grande exportação dos produtos agrícolas, principalmente. Você acha que o agro pode sofrer com essas taxações? E mais, uma vez que podemos ter essa taxação, se isso vier a acontecer, como fica o mercado interno? Porque deixa de ir para os Estados Unidos, vai sobrar um pouco mais, a gente pode ter, a partir disso, uma diminuição do preço aqui no Brasil? Justamente em razão de ter mais produtos, mais oferta, ou não? Na questão agrícola, o Brasil é mais um concorrente dos Estados Unidos do que um fornecedor, né? Você pega, por exemplo, e o Brasil, o agro brasileiro, Koba, tem um histórico de vitórias em disputas comerciais, tanto com a Europa quanto com os Estados Unidos, né? Especialmente, por exemplo, no caso do algodão. O algodão nos Estados Unidos tinha altíssimos subsídios, muito mais, inclusive, do que o agro brasileiro tinha no Brasil, né? E o Brasil foi vencedor, o agro brasileiro foi vencedor nas disputas na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, né, contra esses subsídios do algodão nos Estados Unidos, né, em que pese que a indústria do algodão do Brasil nem é tão grande assim, né, mas como competidor em relação aos Estados Unidos, saiu vitorioso por conta de práticas desleais da economia dos Estados Unidos. A minha visão sobre isso, Koba, é que tudo isso vai parar na OMC. Tudo isso, de alguma forma, vai chegar na Organização Mundial do Comércio e vai precisar haver um julgamento sobre se essas tarifas que o Donald Trump está criando com argumentos questionáveis, né, vão poder ser aplicadas no longo prazo ou não. Então, acho que ele usa isso para negociar no imediato, né, mas acaba, no final, cedendo, até porque, senão, teria que enfrentar julgamentos internacionais como esses do caso do algodão brasileiro. Outros também, né, o milho nos Estados Unidos é a mesma coisa, compete um pouco com a soja em relação à alimentação animal e assim por diante. O Brasil, ele tem uma fragilidade no agro mais estrutural,
que é a importação de defensivos agrícolas, os agrotóxicos, né, que cumprem um papel na produtividade do agro brasileiro tal como ele é hoje. Nem vou entrar aqui no debate sobre agrotóxico, mas o Brasil precisa... É que se você defender, você vai ficar mal lá na sua base, hein? Hoje mesmo eu fui na feira orgânica no Parque da Água Branca, que eu recomendo para todos, não é tão mais caro assim como se coloca. Tá. Mas o que eu gostaria de dizer é que o Brasil precisa se preparar, Cuba, para produzir parte desses agrotóxicos no Brasil, ou pelo menos os insumos para ele. Porque da mesma forma como o Trump está inventando aí uma taxação sobre um produto químico chinês, pode inventar uma taxação sobre produtos químicos que vêm de outros lugares que são subsídio para o agro. Então, de alguma forma, o Brasil precisa se preparar para produzir fertilizantes, produzir defensivos agrícolas no Brasil, porque isso vai gerar emprego no Brasil e vai ficar mais barato para o agro poder utilizar e produzir, seja para o mercado interno, seja para o mercado externo, que depende muito mais de fatores como o dólar do que propriamente dessas taxas do Trump. Fala, Sérgio. Essa colocação que o Leandro colocou a respeito dos fertilizantes, eu concordo com ele, mas o problema é o Ministério do Meio Ambiente, porque na região amazônica nós temos reservas enormes de fertilizantes e há uma briga quase que ideológica, vamos assim dizer, para a não utilização, não exploração dos fertilizantes que podem atrapalhar, podem destruir a floresta. E, enquanto isso, o alimento fica mais caro, enquanto isso, você não dá condições para as populações que vivem nessas regiões poderem se desenvolver muito melhor. Então, há necessidade também do governo trabalhar com essa hipótese junto ao meio ambiente. Quem é hoje a ministra do Meio Ambiente? A famosa Marina Silva, que é contra qualquer coisa que mexa nas florestas. E isso, inclusive, está dando um desgaste no governo atual, porque tem a questão do petróleo, que provavelmente nós iremos falar aqui, né, à frente, né? Mas tem esse problema também da exploração do petróleo na foz do rio Amazonas. Então, o grande problema são os ambientalistas que não deixam o desenvolvimento para situações estratégicas brasileiras. Olha, aí, Sérgio, o ponto que eu coloquei aqui sobre fertilizantes, ele está muito mais relacionado a uma cadeia mais complexa do que exclusivamente um território que está ou não produzindo fertilizantes. Então, vamos lá. Uma coisa do tipo, para você fazer fertilizantes, você precisa ter uma cadeia de energia funcionando, uma cadeia química funcionando bem, né? E não acho que o problema se concentra em licenciamento ambiental, proteção ambiental, né? Muito pelo contrário, eu acho que as diretrizes do Ministério do Meio Ambiente precisam ser rigidamente seguidas para que a gente continue tendo a produtividade que o agro brasileiro precisa ter, né? A gente tem, por exemplo, o caso dos rios voadores, não sei se você conhece essa expressão, mas que é a evaporação da Amazônia que vem até o Sudeste trazendo chuvas e aí sim irriga todo o solo no Sudeste, no Sudeste e no Centro-Oeste, que dá a produtividade do agro. Então, reduzir floresta impacta aí. O preço dos alimentos não está relacionado a produzir fertilizantes que tem um problema ali de conflito com a produção da floresta ou não, né? O problema do preço dos alimentos está relacionado a um mercado internacional de dólar, de commodities, onde o produto feito aqui é vendido no mercado externo porque o dólar está muito mais forte. Aí sim, se quiser criticar a política do governo em relação ao mercado de câmbio, também vou me somar a muitas críticas, inclusive ao fato do Roberto Campos Neto ter demorado demais para começar a vender os dólares do Banco Central e ter feito o dólar disparar no final do ano passado. Bom, então, mais um aspecto a respeito não só da região amazônica, mas essa parte de fertilizantes Brasil, é lógico que tem a ver com a produção alimentar. O Brasil é grande importador de fertilizantes e isso acaba aumentando o valor agregado dos alimentos que são consumidos no Brasil, inclusive para exportação também. Agora, em 2007, a ministra era a Marina Silva, do governo Dilma ainda, em 2007, houve no Rio Madeira, no estado de Rondônia, a liberação de 2 áreas para a construção de 2 usinas hidrelétricas, né? Uma de Santo Antônio, a outra esqueci o nome agora. E o que aconteceu? No ano seguinte, foi aprovado, porque houve uma pressão governamental, o IBAMA acabou autorizando, e no ano seguinte a Marina Silva, ela
se separou do governo, ela saiu do ministério, acabou rompendo com o PT e agora ela volta. Teremos cenas dos próximos capítulos, porque com certeza isso gerará problemas no governo e mais uma mulher, eu tenho certeza, que sairá do governo federal.